Olá! Bem-vindos a mais uma exploração aqui no canal. Hoje a gente mergulha no capítulo 3 de O Desabrochar de uma Era, da Ellen Wilmans. Quem acompanhou nossa conversa sobre a superação da pobreza, talvez já sinta o conexão, né? É a mesma linha sobre o poder da mente, sobre a lei da atração, ideias que florescem mesmo. O título do capítulo já provoca. Todo o crescimento é uma revolta contra as exigências da chamada lei da gravitação. Forte, né? Vamos ver como a Wilmans desenvolve essa ideia de que nossa mente pode de alguma forma desafiar leis que parecem, bom, imutáveis. Mesmo sendo um texto antigo, tem umas reflexões aqui que, nossa, dão o que pensar. Ok, vamos lá então. A Wilmans começa falando desse potencial enorme, sabe? Que também é adormecido dentro da gente. Ela usa uma imagem bonita. Sementes estranhas adormecidas, capazes de coisas incríveis. E ela liga isso diretamente ao que chama de princípio onipotente, onisciente e onipresente da vida. É uma conexão bem espiritual, né? Sim, total. E para ela, pensamentos não são só ideias soltas, não. São coisas mesmo com potencial de virar realidade, de se manifestar fisicamente. E o ponto de partida dela nesse capítulo é bem curioso. Ela fala de fenômenos que parecem desafiar a gravidade. Cita até uma experiência pessoal, bastante intrigante, de flutuação, algo que a marcou muito. É verdade. E a forma como ela repensa essa experiência. Aí é que a coisa fica, realmente interessante, né? No começo, ela achou que fossem, sei lá, espíritos, alguma coisa externa. Mas depois ela começa a questionar. E se fosse algo interno? Tipo uma manifestação acidental de um poder nosso, humano, que a gente nem conhece direito. Um vislumbre. Isso levou ela a duvidar da própria lei da gravitação como a gente entende. Mas como assim desafiar a gravidade? Como ela explica isso? Pois é. E o argumento dela é o ponto fascinante aqui. Willman sugere que a gravitação não é essa lei absoluta, final. Seria, na verdade, o polo negativo de uma lei maior, a lei da atração. A gravidade agiria mais, digamos, sobre a matéria morta. Matéria morta? Como assim? Basicamente substância ou até estados mentais que não têm uma consciência ou uma vontade ativa desperta, sabe? A distinção chave para ela é essa, entre o que tem essa vontade, essa vida, a matéria viva, e o que é inerte, passivo, a matéria morta. Entendi. Para deixar isso mais claro. Ela usa exemplos da natureza, né? Tipo, a folhinha de grama crescendo para cima, desafiando a gravidade. Ou um verme subindo numa árvore. Para o Wilmans, os dois mostram essa força vital interna, uma vontade, vamos dizer assim, que impulsiona para cima. Seria a lei da atração em ação. É uma visão bem diferente da física que a gente aprende, né? Aí ela contrasta com, sei lá, um pêssego maduro que cai da árvore. Nesse caso, seria a matéria já sem essa vontade, inerte, sendo puxada pela massa da Terra. Um grão de areia. Exatamente. O fator decisivo seria a inteligência e a vontade consciente. Para ela, a evolução toda é um processo de despertar essa vontade individual. É tipo sair da inércia, de só obedecer à gravidade, à massa, e passar para a atividade direcionada pela consciência. E essa consciência seguiria a lei da atração. Se a gente conectar isso com a visão geral dela, o crescimento intelectual, espiritual, seria uma forma de se libertar dessa lei da morte, que é a gravidade agindo sobre o que não tem vontade própria. É quase como se ela estivesse falando lá atrás sobre o poder da intenção focada, algo que a gente discute hoje em outros termos. Faz sentido dentro da lógica dela. E ela parecia acreditar que a humanidade estava caminhando para entender isso melhor, sabe? E que um dia a gente poderia superar conscientemente a gravidade. Talvez começando com coisas como levitação controlada. A experiência dela de flutuação seria um sinal disso, talvez no momento em que as crenças limitantes dela estavam suspensas, sei lá. Uma ideia bem ousada para a época, sem dúvida nenhuma. Bom, então, resumindo o pensamento dela aqui, o Willman está falando de um potencial mental gigantesco que a gente mal começou a explorar. E esse potencial estaria ligado a uma lei de atração fundamental. Com consciência e vontade despertas, a gente poderia transcender limites físicos que hoje parecem absolutos, como a gravidade. A gravidade, nessa visão, dominaria mais o que não tem essa vontade própria, essa inteligência direcionada. Uhum. E isso deixa a gente pensando, né?
Considerando que essas ideias têm mais de um século, como essa noção de vontade ou inteligência, superando a inércia da matéria, conversa com o que a gente pensa hoje? Se a gente pensar no poder da intenção, na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar, ou até na nossa busca incessante por tecnologia para superar limites físicos, fica a pergunta, né? Como a gente interpreta hoje o verdadeiro alcance do potencial humano e essas leis que parecem nos governar? É algo para se refletir, com certeza.